Muito boa tarde, saudações rubro-negras. Eu estou aqui mais uma vez nesse vídeo complementar, tá certo? Trazendo aqui notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido do Brasil, das Américas e do mundo, o meu, o seu, o nosso Mengão, tá certo? Mas eu quero convidar você, meus amigos, para que você venha apoiar esse projeto, tá certo? Esse canal, o canal Flash Champion. E como você faz para apoiá-lo? Você vai debaixo aqui do seu visor, do seu lado direito, você vê um nome que está em vermelho. Inscreva-se. Você toca nele, tá certo? Ao lado dele vai ter o sino das notificações, a qual você vai tocar nele também e vai escolher a opção todas para que assim você seja notificado, tá certo? Pelo YouTube para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, tá certo? Mas a notícia que eu quero trazer aqui, e são notícias de certa forma diferentes do primeiro vídeo, o Flamengo anunciou, tá certo, que usaria o estádio da Cidadania, né, que é conhecido também como Raulino de Oliveira. O Flamengo anuncia, como eu já venho noticiando aqui nos últimos vídeos, que vai usar o estádio para mandar os seus jogos. E o que acontece, meu irmão? Essa notícia aqui quem trouxe foi o Mauro Santana, tá certo? Do canal Mauro Santana. Ele diz no seu vídeo, e eu estou trazendo aqui, é claro e evidente que eu não vou aqui deter informações de primeira mão, porque eu estou distante também, não moro no estado, porque se tivesse seria de certa forma uma notícia de primeira mão, porque eu estando lá, certamente eu correria atrás das informações e certamente eu traria aqui informações de primeira mão, mas não é possível e eu tenho que trazer informações realmente, dando crédito aos nossos amigos, né, que moram lá e que estão correndo atrás da notícia, né? E ele traz a informação de que o Fluminense está também anunciando que quer usar o mesmo estádio do Flamengo para mandar os seus jogos. Aí, meu irmão, como a gente diz aqui no Ceará, é de estourar o cano, entendeu? Eu não consigo entender por que o Fluminense é desse jeito. Se o Flamengo mandar jogo numa cratera, o Fluminense também vai. Olha, eu quero mandar jogo na cratera também. Eu não consigo entender, gente, essa questão do Fluminense com o Flamengo. Não consigo ainda ter uma resposta objetiva sobre o que está acontecendo, entendeu? O Fluminense ele anda muito na aba do Flamengo com relação à concessão do Maracanã. A gente vê que o Flamengo está tendo um gasto absurdo com o gramado do Maracanã. E só o Flamengo está arcando. Estou dizendo aqui que só o Flamengo está pagando a reforma do gramado do Maracanã. E o Fluminense está pagando o quê? Entendeu? Então, devido a reformulação do gramado do Maracanã, o Flamengo decidiu em escolher o estádio Luso Brasileiro a priori para mandar os seus jogos. Aí o Fluminense anuncia também que vai usar o estádio Luso Brasileiro para mandar os seus jogos também. E o Flamengo, por incrível que pareça, meus amigos, investiu dinheiro lá, gastou aí uns milhões lá na questão do gramado, na questão das arquibancadas, vestiários e algumas coisas com relação à estrutura física do lugar. Mas por conta do Paulo Souza não ter gostado do que viu, tá certo, na questão estrutural e do gramado também, o Flamengo decide em mudar o seu estádio, tá certo, e escolhe o estádio da Cidadania lá em Volta Redonda para mandar os seus jogos. Aí o Fluminense também anuncia que quer mandar os jogos lá. Então eu não consigo entender, meu irmão, o que é que se passa com o Fluminense que quer andar aí no cangote do Flamengo direto. Não sei o que é que se passa, o que é que está acontecendo. Eu queria que alguém aí, dos nossos amigos youtubers aí do Rio de Janeiro, que está mais perto, me explicasse o que é que está acontecendo, por que o Fluminense é desse jeito e quer viver mesmo aí na cola do Flamengo, para onde o Flamengo vai e o Fluminense também quer ir atrás, né? Eu não entendo. Mas vamos aqui mudar de assunto, né? E meus amigos, eu quero também dizer aqui sobre a questão do João Gomes, né? O João Gomes foi relacionado
para o jogo de logo mais às 18 horas entre Volta Redonda e Flamengo. O jogador testou positivo na última semana agora e foi separado de imediatamente para fazer cumprir a quarentena. Aí o jogador testou negativo e já foi reintegrado ao grupo. O que acontece? O jogador não vai ser utilizado como titular por conta de ter se debilitado nesses dias que passou aí com o vírus da Covid, né? E a intenção do Flamengo é de usá-lo, o jogador, após no decorrer da partida, melhor dizendo, né? Lá para o segundo tempo é que vai utilizar o jogador para que o jogador venha aos poucos aí retomar a sua questão física também, e passou esses dias parado. Realmente a volta dele tem que ser gradativa. Mas o que acontece? O Flamengo, gente, já novamente recebe a proposta pelo jogador João Gomes, tá certo? O clube árabe Al Ain, tá certo? Fez uma proposta agora para contratar o jogador por 5 milhões de dólares, né? A gente sabe que no ano passado, por volta aí de agosto, mais ou menos, o mesmo clube tentou contratar o jogador, mas a proposta que foi feita naquela oportunidade foi até aceita, né? Porque o clube árabe queria pagar à vista e o Flamengo havia aceitado, mas o tempo não foi hábil para que a negociação fosse fechada de forma definitiva. Aí o que acontece? O Al Ain faz uma nova proposta, o Flamengo ainda ia ficar com uma porcentagem do jogador para um ganho futuro numa futura negociação do Al Ain com o jogador para outro clube, né? Então o Flamengo ia ter um rendimento também em cima de uma futura negociação do João Gomes, se caso fosse para o Al Ain, tá certo? Mas o Paulo Souza vetou essa negociação e decidiu que o jogador ficaria no Flamengo, porque vê com os bons olhos. O jogador é um jogador que de certa forma chamou a atenção também do Paulo Souza, e o jogador aí tem uma multa de 50 milhões de euros, né? É uma multa bem alta, e o Paulo Souza preferiu manter o jogador para esse ano de 2022. E eu quero saber da sua opinião, o que você acha do Paulo Souza ter mantido o João Gomes, né, no Flamengo. Será que ele fez certo ou fez errado? Você manteria ou não manteria o João Gomes no elenco do Flamengo, né? Então a informação outra também é que o Vitinho, a gente falou do Vitinho, né, que está aí dando sinal verde para o seu empresário renovar com o Flamengo. A gente vê que o Vitinho no ano passado teve a melhor assistência, né, do Flamengo. Foi o jogador a qual foi um bom de um garçom, né, para os seus companheiros, e dessa forma o Flamengo pretende ainda prorrogar o seu contrato até 2024 ou até 2025, né? O jogador teria um contrato somente até o final do ano de 2022, mas o Flamengo aí vendo que o jogador tem um potencial, e o Paulo Souza também está vendo isso, vai prorrogar aí o contrato do jogador por mais 2 anos ou 3 anos, tá certo? Sendo assim até 2025, sendo que a multa do jogador vai ser mantida, e nessa renovação não será aumentado a questão salarial do jogador, tá certo? Vai permanecer o salário e a multa dele, tá certo? Outra informação também, eu quero falar aqui sobre a questão dos goleiros, né? O Flamengo está aí com Diego Alves, Hugo Souza, Matheus Cunha, João Fernando, né? Tanto Matheus Cunha como João Fernando está compondo o elenco que está dando início aos jogos aí do Flamengo na Taça Guanabara. São bons goleiros, tá certo? O Paulo Grilo, que é o treinador de goleiros que compõe a equipe técnica, né, a comissão técnica do Flamengo,
esse preparador de goleiros viu aí com os bons olhos que o Flamengo aí tem 4 goleiros bons, 4 goleiros que podem dar conta, tá certo, do recado, e não vai contratar por hora, tá certo, nenhum goleiro. Essa é a visão do Paulo Grilo, né, que é o preparador de goleiros. Eu acredito que ele falou isso porque ele sabe do potencial dos goleiros que o Flamengo tem. E eu quero aqui certamente a sua opinião sobre isso, né? O que você acha? O Flamengo tem que contratar ou não um goleiro, né? O Flamengo visou aí contratar o Marquezin, que é reserva lá do Porto. Eu não sei se nessa viagem agora que Marcos Braz vai fazer, se vai haver conversas com o goleiro, mas aqui é que Paulo Grilo ele bate mesmo o martelo e diz que não tem necessidade de contratar mais nenhum goleiro, né? Para fechar esse vídeo eu quero falar sobre o Cebolinha, né? O Flamengo aí está mesmo querendo formalizar aí o casamento com esse jogador. O Flamengo faz aquela proposta, tá certo, por empréstimo. A gente já sabe, já estamos cansados aí de ouvir essa proposta do Flamengo. O Flamengo quer o jogador por empréstimo, sendo que o Flamengo vai pagar 15 milhões de euros pelo jogador. Mas a intenção do Flamengo não é pagar esse total à vista, né? Seria aí 6 parcelas de 6 milhões de reais, tá certo? 6 vezes de 16 milhões de reais seria um pagamento parcelado pelo jogador. Agora não se sabe se o Benfica vai aceitar, mas eu acredito que no fechamento da janela de transferência europeia o Flamengo vai poder chegar com essa proposta para com o Benfica, e o Benfica vai aceitar, já que o jogador vê com os bons olhos também a vinda dele para o Brasil. Então vamos aguardar. Essas foram as informações. Vamos aí torcer para que o jogo do Flamengo logo mais às 18 horas seja um jogo bom, os jogadores venham mostrar o seu futebol, jogar o fino da bola, e vamos aí acompanhar, tá certo? Aguardando mais notícias sobre o Clube de Regatas do Flamengo, e eu estou aqui para lhe informar, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, escolhendo a opção todas, tá certo? Assim o YouTube irá lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives. Saudações rubro-negras para você, bom final de semana e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Se você recebe essa palavra, diga amém, amém, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.